Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baez. Eu vim aqui dizer que as aulas de informática estão ficando bem legais. Então pessoal, colabora com a gente, dá o like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações. Vai valer muito a pena. Agora vamos para a aula. Vamos iniciar a nossa aula ainda falando de tabela, pessoal, porque tabela é um assunto até bem amplo. Nós fizemos na aula anterior a parte de borda e sombreamento e na outra aula ainda nós fizemos a parte de inserção de tabela. Dessa vez nós vamos inserir uma tabela, mas nós vamos trabalhar com a parte de formatação da tabela, que na guia inserir tabela, e nós vamos vir aqui, pessoal, inserir tabela, como nós já vimos na aula passada. Nós vamos trabalhar então com essa janela, com aproximadamente aí 5 colunas, vamos deixar as 5 colunas e 6 linhas. Vamos tirar o zoom e vamos dar um OK. Nós vamos fazer um exemplo simples, para nós entendermos como funciona a parte de ferramentas da tabela, a parte do layout. Veja, a parte de designer nós já trabalhamos com ela. Vamos trabalhar agora com o layout. Nós temos aqui diversas ferramentas que nós podemos estar acessando a nossa tabela aqui, tá pessoal? Para nós temos aqui várias ferramentas para trabalhar e formatar a nossa tabela. Para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, eu vou colocar alguns dados aqui e depois, para vocês copiarem, é só dar um pause, caso vocês queiram fazer o exercício. Pronto, voltamos com os dados que nós temos necessidade para mostrar na aula. Veja, pessoal, nós vamos fazer um orçamento doméstico aí para verificar como é que funciona aí as ferramentas da tabela. Nós vamos testar algumas dessas ferramentas aqui em cima do layout. Eu não coloquei o título, até para mostrar a primeira ferramenta que nós vamos trabalhar para vocês, que é a ferramenta Mesclar Células. Nós temos aqui o campo Código, Despesas, Janeiro, Fevereiro e Março. Despesas corriqueiras que nós podemos aí ter no mês. Agora nós vamos clicar aqui. Se nós inserirmos o título aqui do jeito que está, pessoal, o título que eu gostaria de colocar aqui é Controle de Orçamento. Você irá perceber que ele desceu, ele ampliou a nossa linha aqui. Para que isso não fique desse jeito, não fique até feio de se ver, né? Nós vamos então trabalhar com essa ferramenta Mesclar Células. Como? Nós vamos selecionar então essa primeira linha, que será o título da nossa tabela, e vamos agora, ele ficou ativo, vou dar o zoom, o Mesclar Células. Vamos clicar e olha o que acontece. Todas as linhas de borda verticais que estavam na primeira linha, elas saem daí, elas desaparecem. Vamos tirar do zoom. Tudo bem, pessoal? Então nós temos aqui o nosso título e aqui os dados que nós precisamos. Veja, uma coisa também que nós podemos perceber aqui, nós temos aqui janeiro, fevereiro e março. Vamos deduzir que nós precisamos de um campo aí para ficar um pouco mais completo as informações que nós temos. Vamos colocar então aqui o orçamento doméstico trimestral. Para isso, pessoal, eu acabei de mesclar essa célula aqui. Tudo que eu estou fazendo é de propósito para mostrar as ferramentas para vocês. Nós vamos clicar então na linha de cima e vamos agora dividir células. De novo o zoom, olha lá, dividir células. Vou clicar e ele pergunta para mim aqui nessa janela em quantas colunas eu quero dividir essa linha que eu estou com ela selecionada, que está com o cursor aqui. Bom, eu quero 2 colunas. Por que eu quero 2 colunas? Porque eu vou deixar uma com um título e a outra com a palavra trimestral. Vou dar um OK. E olha aqui, pessoal, vou tirar do zoom, eu acabei de inserir então 2 colunas aqui. Eu só tinha uma coluna e uma linha, né? Contando como se fosse a linha toda. Só que nesse momento, quando eu dividi a célula, ele dividiu para 2 colunas. O que eu posso fazer aqui agora? Usar, olha aqui, arrastar, como nós já aprendemos. Aqui a seta dupla aqui da direita para a esquerda, nós vamos arrastar um pouquinho para cá. Eu não preciso necessariamente colocar aqui, mas se eu colocar deste jeito aqui,
Olha lá, quando eu for arrastar novamente, ele vem arrastando toda a linha. Vamos digitar a palavra trimestral. E uma coisa que nós eventualmente percebemos aí fora, pessoal, que alguns títulos normalmente eles são separados da tabela. Como eu já disse, nós vamos entender como funciona isso. Nós temos uma outra coisa que nós podemos utilizar aqui, uma outra ferramenta, que é o dividir. Olha lá, dividir tabela. Como que funciona isso? Eu vou vir aqui no início da tabela, vou selecionar a linha abaixo, porque eu quero separar essa parte da tabela aqui, que é o título, dos dados da tabela. Então eu vou clicar, depois que eu selecionei a segunda linha, vou clicar dividir tabela. Pronto, a minha tabela está dividida, separada do título. Pessoal, entendam bem, aqui agora eu tenho o equivalente a duas tabelas, a primeira em cima e a segunda embaixo. A primeira com o título e a segunda com os dados. Correto? Vou tirar do zoom. Como o meu cursor está fora da tabela, todas as ferramentas de tabela sumiram daqui. Então, o que eu faço para aparecer novamente? Eu simplesmente clico em uma das duas tabelas, ferramentas de tabela, o layout ele volta. Trabalhamos essas três ferramentas e agora nós vamos trabalhar um pouquinho essa parte aqui de linhas e colunas. Vamos entender como é que funciona esse agrupamento aqui de ferramentas. Vamos deduzir que eu acabei esquecendo de um dado aqui da tabela. Eu teria que colocar mais uma linha, acabei esquecendo de colocar um dos dados aqui, uma das informações. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, onde eu quero a informação é diferente, que eu posso abrir a linha ou coluna do jeito que eu quiser. Então veja só, nós vamos colocar aqui mais uma informação chamada lazer. Vamos colocar o lazer entre telefone e aluguel. Para isso, vocês estão percebendo que eu estou com o cursor aqui no aluguel, ok? Na última linha. E aqui, pessoal, eu tenho o comando inserir acima. Eu tenho inserir abaixo, inserir à esquerda e inserir à direita. Bom, neste caso, vou tirar do zoom. Como eu estou com o cursor aqui, eu vou clicar em inserir acima. Pronto, acabei de colocar uma linha nova para que eu trabalhe aqui a minha informação. Vou colocar então aqui os dados que eu desejo. Pronto, inseri o meu campo lazer aqui, a minha linha lazer. Está perfeito. Então aqui isso quer dizer o quê? Se eu estiver com a necessidade de uma linha ou para baixo ou para cima, é só eu clicar na linha que eu desejo e aí eu vou clicar naquela que eu achar a necessidade, ou para baixo ou para cima aqui, a ferramenta que eu quiser. E vamos colocar também mais uma coisa aqui, pessoal. Tenho também a direita e a esquerda, como vocês já perceberam. Veja, pessoal, nós vamos agora inserir mais um campo aqui, mais um dado que nós temos necessidade, que é a nossa coluna à direita. Nós podemos selecionar a coluna que nós desejamos, né? Aqui, porque eu quero ele à direita de março, nós vamos colocar aqui um total, né? Para somar o total dos meses aqui, para dar o trimestre. E depois nós vamos também colocar uma linha aqui embaixo para ver o total de cada mês. Nós podemos vir aqui então, depois que eu selecionei, ou eu posso deixar o cursor piscando em qualquer uma dessas células da coluna que eu desejo, e eu vou clicar aqui, ó, inserir à direita. Você irá perceber que a minha tabela extrapolou a margem, pessoal. Normalmente acontece. Eu estou dando para vocês aqui o pior cenário do que pode acontecer quando você inserir uma coluna. Ele vai extrapolar aqui a nossa margem. Mas não se preocupem, isso daqui ele vai ser contornado. O que eu quero? Eu quero o total. Isso? O total. E como eu disse antes, pessoal, nós colocamos aqui inserir acima a linha, né? Inserir acima. Vamos clicar aqui no aluguel e vamos agora clicar aqui, ó, inserir abaixo. Nós temos aqui o total mensal, ok? Veja, não está nada legal nossa tabela extrapolou aqui a margem, então não é adequado deixar dessa forma.
Vamos selecionar toda a tabela. É interessante porque dependendo da versão que você tem do Office, você precisa ou não selecionar a tabela. Então vamos selecionar para garantir. E aqui nós temos um outro comando chamado autoajuste. Vamos tirar do zoom. E aqui nós temos aqui, ó, autoajuste de conteúdo, autoajuste de janela e largura fixa da coluna. Do jeito que nós estamos aqui, pessoal, nós estamos então com a largura fixa da coluna. Por quê? Porque nós estávamos travados aqui, inserimos uma coluna a mais aqui, ele estava fixo, então ele deixou extrapolar a margem. Se nós clicarmos aqui no autoajuste de conteúdo, veja, ele fica pequeno, porque ele ajusta pelo conteúdo que nós temos nas células. Se eu clicar aqui agora, autoajuste de janela, olha só, ele me acerta exatamente aquilo que eu preciso na margem correta que eu tenho da minha página. Vamos imaginar aqui o seguinte, nós temos aqui, ó, total mensal. Esse total mensal, pessoal, eu posso vir aqui, olha só, clico, seguro e arrasto, eu posso mesclar essas duas células aqui, ó, mesclar células, porque agora eu posso deslocar. Olha só, vou trabalhando agora a tabela. Eu vou deslocar então aqui as informações conforme a minha necessidade. Coloquei aqui o código, despesas, vou ampliar também aqui janeiro. Vamos lá, fevereiro e março. Vou ampliar um pouquinho também o total. Propositalmente, vocês perceberam que eu deixei aqui as colunas com tamanhos diferentes aqui na largura. Nós vamos selecionar aqui em cima as colunas. Nós vamos vir aqui agora em distribuir colunas. Vamos clicar e o que ele faz? Ele coloca as colunas que eu selecionei exatamente no tamanho automático, ajustada àquela tabela que eu tenho. A mesma coisa as linhas. Vamos imaginar, olha aqui, eu posso deslocar as linhas para baixo ou para cima. Vocês perceberam aqui que eu dei o quê? Eu dei uma arrastada aqui para baixo. E agora, pessoal, eu vou selecionar todas as linhas. Selecionando todas as linhas, pessoal, se eu clicar aqui, ó, distribuir linhas, ele vai ajustar as linhas para que aquele espaço que eu abri, ele fique perfeito para todas as outras. Elas vão ficar exatamente homogêneas. Depois dessas ferramentas aqui, nós temos ainda a parte de alinhamento, que vocês conhecem, alinhamento de texto. Eu acredito que a parte do código fique interessante centralizado. Eu vou selecionar aqui a minha coluna do código e aqui, pessoal, eu também tenho um alinhamento de tabela. Eu tenho aqui esses 9 quadradinhos aqui, essas ferramentas aqui. Eu tenho aqui o alinhamento superior à esquerda, direita, centralizado. Eu vou clicar aqui e vou abrir novamente essa primeira linha. Como eu deixei ele centralizado, vocês estão percebendo que meus títulos aqui estão mais largos essa linha. Se eu selecionar todos os títulos, ok? Com exceção do código que eu já fiz isso, e clicar centralizar, ele irá ficar no meio da célula, pessoal. Vai ficar mais agradável aos olhos e com uma formatação mais adequada. Podemos fazer isso também com os outros? Podemos. Porém, vamos imaginar que eu queira despesa, eu quero que ele fique centralizado também na vertical. Porém, eu tenho aqui ao meio, pessoal, centralizar à esquerda. Quando eu clicar, você irá perceber que eles estão centralizados na vertical, porém do lado esquerdo. E aqui eu posso fazer o quê? Entre todos os totais, todos os valores, inclusive o total, eu posso centralizar como eu fiz antes. Porém, há uma coisa que eu falei para vocês lá atrás, que é interessante que os valores fiquem à direita. Por quê? Vírgula e baixo de vírgula. Porque vocês perceberam que aqui ficou interessante centralizar? Até ficou. Mas eu acho que fica mais adequado para valores você deixar então aqui, ó, centralizar à direita. Porque aí você vai ter vírgula embaixo de vírgula corretamente. Como aqui embaixo também são valores, pessoal, nós já vamos deixar à direita, certo? Centralizar à direita. E aqui nós não mexemos ainda no total,
no total mensal, vamos colocar ele centralizar. Prontinho. Não esquecendo do título, vamos selecionar o título e centralizar. Você pode depois fazer a formatação que você quiser. Você pode colocar um negrito, você pode colocar um sombreamento aqui, fazer a formatação que você desejar. Mas tem uma coisa também interessante. Eu tenho um código aqui e eu tenho as despesas. Eu posso colocar isso em ordem alfabética ou numérica, conforme a minha necessidade. Vamos utilizar então aqui os códigos para que ele é a primeira coluna, para que a gente entenda aqui como funciona a classificação de dados. Nós vamos selecionar aqui essas 5 linhas que nós temos aqui e nós vamos vir aqui, pessoal, classificar. Quando eu clicar classificar, ele vai me dar aqui, eu vou ampliar um pouquinho essa janela, ele vai me dar aqui coluna 1, se eu quero crescente ou decrescente, se é números, parágrafos. Como eu estou trabalhando com uma tabela, eu já quero a coluna 1, que é o quê? A primeira coluna, e já está em ordem crescente. Simplesmente eu vou dar o OK. Vamos tirar do zoom e ver o que acontece. Ele classificou em ordem numérica. Então eu posso fazer isso tanto da parte de números, vamos fazer a mesma coisa agora, só que utilizando despesas em ordem alfabética. Classificar, eu simplesmente mudo aqui para coluna 2. Já está em ordem crescente e eu dou um OK. Veja só, eu consigo fazer a minha ordem alfabética também dos dados que eu tenho aqui. Eu posso tirar um dado que eu quiser aqui, pessoal. Normalmente, o que o pessoal faz? Eu venho aqui, ó, eu já não vou mais pagar aluguel. Eu vou vir aqui, geralmente o pessoal aperta o delete, né? Dá a tecla delete. Se eu der o delete, a linha ela não desaparece, só desaparece os dados dentro dela. Então eu vou dar um desfazer. Como é que eu faço para excluir essa linha de uma vez por todas? Eu seleciono como já está aqui e aí eu venho aqui, pessoal, excluir, esse comando excluir. Aqui para excluir, pessoal, eu vou dar um zoom para visualização. Eu posso excluir células, colunas, linhas ou até a tabela toda. No nosso caso, nós queremos excluir a linha. Pronto. Excluímos o nosso aluguel. Nós não estamos mais pagando aluguel, então nós já conseguimos concluir isso. Nós vamos ficar por aqui, mas na próxima aula nós vamos finalizar essa tabela. Aqui o Word ele vai calcular automaticamente aqui para a gente o total mensal e o total do trimestre. No Word, nós também conseguimos fazer isso com a ferramenta Fórmula, ok? Até lá então e um forte abraço.